Fala galera do YouTube, tudo bem com vocês? Vitor Daut aqui na área para a gente resolver mais uma questão de raciocínio lógico e que eu tenho certeza absoluta que vai te ajudar na preparação para o teste que você tem para fazer. Não importa a empresa, não importa a plataforma, certamente se você tem acompanhado os conteúdos aqui do canal, você está ganhando repertório e confiança e conhecimento necessários para tirar um notão, tá, nesse tipo de avaliação. Se você é novo ou nova aqui no canal, não esqueça de deixar a sua inscrição apertando o botão aqui na tela em algum lugar e deixar o seu like também. Dessa forma você contribui para o crescimento aqui do canal, fazendo com que o YouTube recomende esse tipo de conteúdo para outras pessoas que também precisam de ajuda, assim como você. Beleza? Sem mais delongas, vamos entender o que o problema queria aqui e resolver bem passo a passo, mastigado. E eu quero que no final você deixe os seus comentários, tá? Dizendo o que você achou. Mara leu 1/5 das páginas de um livro numa semana. Na segunda semana, ela leu mais 2/3 de páginas, né, desse mesmo livro. Se ainda faltam ler 60 páginas do livro, então o total de páginas do livro que Mara está lendo é de... Então aqui, esse tipo de questão, tá, que na minha visão é do tema de matemática básica. E por que isso? Porque a gente vai precisar lidar com frações. E se você tem uma certa fobia, dificuldade com matemática básica, eu sugiro você estudar, ok? Pelo menos alguns conceitos, como, por exemplo, fração, porcentagem, coisas sem muita profundidade, regra de 3, muito importante, porque dependendo do teste que você vai fazer, vai precisar utilizar alguns conceitos desses assuntos. E nessa questão aqui não era diferente. Por quê? Porque imagina só, na primeira semana a Mara leu 1/5. Na segunda semana, a Mara leu 2/3 do livro. E aí o problema está dizendo que depois disso ainda vão faltar 60 páginas. Ou seja, a gente vai precisar, de algum jeito, identificar que fração do todo representam essas 60 páginas. Quando a gente descobrir isso, aí é moleza. Porque aí basta a gente fazer uma regrinha de 3 simples, né? Para descobrir a quantidade total de páginas que o livro possui, que é exatamente o que o problema está querendo da gente. Então, eu montei um passo a passo aqui para caso você tenha tido dificuldade, para você não mais errar nesse tipo de questão. Então, o primeiro passo é calcular que fração do total a Mara já leu até esse momento. Então, considera que a quantidade, né, o total de páginas que esse livro tem, que é o que a gente quer calcular, é igual a x, tá ok? Então, se ela leu 1/5 das páginas de um livro, é a mesma coisa que eu pegar 1/5 de x. Então, eu vou somar 1/5 de x, que é a mesma coisa que 1x sobre 5, mais 2/3 de x, que é 2x sobre 3. Se a gente fizer essa conta aqui, e aí, bom, vou tentar explicar aqui rapidamente de onde surgiu esse 13 sobre 15, né? Porque para alguns de vocês pode ficar claro, mas para outras pessoas não. Então, olha só, quando eu somo frações de denominadores diferentes, que é esse caso aqui, ó, no primeiro denominador é 5, e na segunda fração o denominador é 3, a gente precisa fazer o MMC aqui, o menor múltiplo comum. Então, o que eu faço? Vou pegar minha canetinha aqui, é que aqui eu fiz direto, né? Mas, ó, eu vou multiplicar o numerador dessa fração por 3 e vou multiplicar o numerador dessa fração por 5. E aí o denominador vai ficar 3 vezes 5, que é 15. Ou seja, 3 vezes 1x, 3x. 5 vezes 2x, 10x. Então, lá em cima, no numerador, vai ficar 3x mais 10x, que é o 13x, sobre 15, tá bom? Que é 3 vezes 5. Então, o passo, quando a gente está fazendo soma de frações com denominadores diferentes, o desafio aqui é a gente colocar tudo num denominador comum. Que denominador comum é esse? Como é que a gente faz isso, né? Multiplicando aqui um valor pelo outro. Então, 3 vezes 5, perdão, dá 15. E aí a gente precisa multiplicar os numeradores. Eu não vou ficar aqui dando aula de fração,
né? Quem é meu aluno, principalmente do curso completo de lógica, tem uma aula só para tratar disso. Eu dou alguns exemplos, nada muito profundo, tá, gente? Porque eu sei que o objetivo de vocês não é se tornar expert, não é se tornarem, né, experts em matemática, mas algumas coisas precisam ser feitas, né? Dependendo do tipo de problema. Então, legal. Então ela leu até agora 13x sobre 15. E por que foi importante eu ter feito isso? Porque se ele diz que depois dessas 2 primeiras semanas ainda faltaram 60 páginas, agora o segundo passo é a gente igualar a fração que falta igual a 60, né? Ou seja, igualar a fração à quantidade de páginas que faltam. Então, qual é a fração que falta? Concorda comigo que se ela até agora já leu 13 sobre 15 do total, que é x, vão faltar exatamente o quê? 2 sobre 15. Tá? E aí, a gente somando frações com denominadores iguais, ou seja, 13 sobre 15 mais 2 sobre 15, dá exatamente 15 sobre 15, que é o total, né? Ou seja, 100% ali do livro. Então, a gente conclui que 2x sobre 15 é igual a 60, e aí, bom, basta a gente fazer uma continha básica, né? Para achar o valor de x. Eu vou passar o 15, por exemplo, para o outro lado, ficaria 60 vezes 15, isso dá 900, e aí eu passo o 2, que está multiplicando o x, para o outro lado dividindo, fica 900 sobre 2, 450. Então, dessa forma, eu concluo que o livro que a Mara está lendo possui um total de 450 páginas. Você pode fazer a prova real, né? Agora que você já tem um valor total, faz a conta, a prova real, para ver se está batendo certinho. Você vai verificar que sim, está tudo certinho. Tá bom? Então, questão, na minha visão, fácil. Você não pode errar um negócio desse, ainda mais se você é da área, por exemplo, de tá pleiteando uma vaga de operações, logística, projetos, eu diria até marketing, né? Que, enfim, dados, tecnologia, a todo momento você vai precisar lidar com dados. Isso daqui é fundamental, é o básico do básico, tá? Então não dá para errar esse tipo de questão. Beleza? Espero que você tenha gostado do vídeo, do passo a passo aqui que eu montei. Espero que tenha ficado claro. Deixa aqui seus comentários, o que você achou, se você conseguiria acertar esse tipo de questão ou não. E sempre lembrando, né, gente? Se você precisa de ajuda para acelerar o seu processo de aprendizado, para tirar aquele notão, tá preocupado, se, poxa, Vitor, eu vou encarar um teste, eu não estou me sentindo confiante, eu estou vendo aqui alguns vídeos seus, eu estou achando que vai dar ruim, eu não sei não. Então, de repente, algum tipo de treinamento ou uma aula diretamente comigo já resolva o seu problema, tá ok? Então, basta olhar aqui no link da descrição as soluções que eu ofereço para você encontrar a que mais se adequa aí à sua realidade e necessidade, tá bom? Então, eu espero você no próximo vídeo aqui do canal. Um grande abraço.